Vamos então ao quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. O Hélio, da Assembleia de Deus do Guarujá, já ligou aqui hoje. O Hélio já ligou hoje e o pastor já vai responder. 3307-4429. O Hélio pergunta ao senhor, pastor Natanael. Na verdade, ele não pergunta, ele pede para o senhor dar uma explicação para ele aqui numa passagem que ele tem dúvida. Que existe uma passagem que diz que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não necessitam. Então, passar essa pergunta aqui, pedir ajuda para o irmão passar para o pastor Natanael Rinaldi, então, para explicar aqui para o irmão da Assembleia de Deus do Guarujá. Nós queremos dizer ao nosso consulente que essa colocação de citação da Bíblia se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, e versículo 7, faz parte de uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Então diz o texto assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre seus ombros, gostoso. Chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, aqui está mostrando que se 99 ovelhas estavam dentro do aprisco, estavam seguras. Esta ovelha fora do aprisco estava perdida. Consequentemente, embora o número fosse razoável, 99 seguras e uma perdida, isso demonstrava o amor do pastor para com as suas ovelhas na sua integridade. Qualquer um poderia ficar muito contente. Tenho 99 ovelhas seguras. Perdi esta, não vou me esforçar para buscá-la. Ela que se vire. Nós encontramos pessoas assim hoje que não se interessam pelos outros, que se vire. Mas aqui está a colocação de um pastor, que ele tem responsabilidade, como diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que os vossos pastores velam pelas suas ovelhas como aqueles que hão de dar conta delas. Então aí está a vantagem de ganhar mais uma, além das 99 já seguras. Muito bem, então está aí a resposta para o nosso irmão aqui da Igreja Assembleia de Deus do Guarujá. Próxima pergunta de um homem que não quer se identificar, mas ele diz aqui o seguinte, o que é a maçonaria? E quero saber se tem igrejas que seguem a maçonaria, isto é, fazem parte da maçonaria, igrejas que têm o segmento maçônico, é a pergunta do irmão. Eu quero aconselhar o nosso consulente só abrir na internet com o nome de igrejas e perscrutar por si próprio a situação na qual estamos vivendo com esse comprometimento de líderes evangélicos envolvidos na maçonaria. E talvez alguém perguntará por que essa forma de colocar que é uma situação imprópria. Porque a maçonaria procura passar a imagem de que se trata de uma instituição filantrópica. Entretanto, entendemos que a maçonaria não é uma entidade religiosa. E temos citações de pessoas ilustres, consideradas
dentro da própria maçonaria que tem também este ponto de vista. Por exemplo, encontramos uma declaração dos seguintes termos: a maçonaria pode ser corretamente chamada de uma instituição religiosa. A tendência de toda a verdadeira maçonaria é com a religião. Esta condição de entidade religiosa não é uma opinião minha, mas um dos líderes da maçonaria, conhecido mundialmente, faz a seguinte afirmação. Trata-se de Albert G. Mackey. Em sua enciclopédia maçônica, de Coyle, nos afirma: a maçonaria pode ser corretamente chamada de instituição religiosa. A tendência de toda a verdadeira maçonaria é com a religião. Esta é a declaração que está aí nesse livro. É interessante observar ainda que muitos evangélicos admitem ser a maçonaria uma religião cristã pelo fato de abrir as suas reuniões com um texto bíblico muito conhecido dos cristãos. Trata-se do Salmo 133, versículos 1 a 3. O Salmo diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, utiliza-se da Bíblia Sagrada, mas é preciso considerar que a própria maçonaria em si, ela tem conceitos fora da Bíblia Sagrada, que são até incompatíveis para um cristão. Mormente nessa condição, por exemplo, qual é a pessoa que poderia ser um tipo de pessoa eclética e ter duas religiões ao mesmo tempo e uma divergente da outra? É como hoje se vê entre organizações religiosas. Pessoa que às vezes é espírita se declara católica. Pessoa que é católica se declara espírita. Como ela pode ter duas religiões se tem divergências doutrinárias? Isso é sincretismo religioso. Da mesma forma, o crente que pensa entrar na maçonaria deve primeiro examinar para saber os contrastes que aparecem entre o que a maçonaria ensina e o que um cristão ensina. Então essa é a nossa posição, mostrando esse ponto. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia que nós lemos e procuramos servir, está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então aí há essa incompatibilidade, porque duas religiões diferentes, uma pessoa não pode ser membro de ambas as religiões, porque há antagonismo entre uma e outra. Muito bem. O Edivaldo coloca aqui que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do Jardim do Éden. E ele pergunta ao Senhor se o Jardim do Éden ainda existe hoje. A Bíblia diz sobre a localização do Éden. Está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Saia um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 2 rios se chamavam Ridiquel, que significa tigre, e Perate, que significa Eufrates. Este é o motivo de muitos cristãos terem assumido que o local original do Jardim do Éden
está em algum lugar da região Mesopotâmia, próxima do Iraque, onde passam os rios Tigre e Eufrates modernos. No entanto, há pessoas que se esquecem da catástrofe que se deu na Terra, quando, nos dias de Noé ainda, houve um dilúvio mundial devastador. E vários séculos após Adão e Eva serem expulsos do jardim, as camadas de rochas sedimentares, muitas vezes com quilômetros de espessura, são testemunhas mudas desta imensa enchente que enterrou definitivamente o mundo pré-diluviano. Após o dilúvio, os sobreviventes, Noé e sua família, se mudaram para a planície de Sinar, Suméria e Babilônia, onde se encontram os atuais rios denominados Tigre e Eufrates. Deste modo, percebe-se claramente que não se tratam dos mesmos rios que fluíam no jardim. Os rios atuais correm acima das camadas de rocha depositadas no dilúvio, que contém bilhões de seres mortos pelo dilúvio. Os nomes destes rios foram provavelmente adotados dos rios originais, pré-diluvianos, do mesmo modo que os pioneiros das Ilhas Britânicas aplicaram o nome de lugares familiares na colonização da América e Austrália, seu novo mundo. Então notemos que a Bíblia menciona um rio se tornando em 4 braços, dos quais apenas 2 são chamados de Tigre e Eufrates. Não é esta a geografia que encontramos no Oriente Médio atual. O jardim foi destruído pelo dilúvio. A sua localização verdadeira jamais será determinada. Quem sabe estivesse no Oceano Pacífico atual. Então, temos que trabalhar com conjecturas, porque não há possibilidade de saber exatamente onde ficava o Jardim do Éden. O irmão pergunta ao senhor se não é uma incoerência que, afirmando a Bíblia não haver Jesus pecado, ter ele se submetido ao batismo. Queremos dizer ao nosso consulente que estranhamos essa pergunta e não entendemos qual incompatibilidade que poderia existir entre ser Jesus sem pecado, como lemos em Hebreus 7:26, a Bíblia declara a impecabilidade de Jesus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Só conheço uma seita que admite que Jesus era pecador. Além disso, o consulente não indicou qualquer versículo bíblico que desse base tanto a acusar Jesus de qualquer pecado, como também nenhum texto bíblico que desse margem a se admitir que o cancelamento dos nossos pecados se dê pelo batismo. Ao contrário, em diversos textos da Bíblia lemos que a salvação se dá pela fé em Jesus. Vou repetir, em diversos textos lemos que a salvação se dá pela fé em Jesus. Começamos com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aqui falando dos gentios que receberam Jesus, enquanto no versículo 11 declara que ele veio para os seus, para os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
João 3,16 é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não menciona uma só palavra de batismo. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 6,47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículos que não mencionam qualquer colocação com respeito ao batismo. Atos 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, para nossa salvação, Paulo apresentou apenas a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E um caso também muito conhecido na Bíblia é o de Lucas 23, 43. O ladrão na cruz recebeu garantia de salvação sem batismo. Hoje tu estarás comigo no paraíso. E outra observação que deve ser notada é que em nenhum lugar se diz que Jesus batizou alguém. Logo, admitimos, somos batizados por sermos salvos e não para ser salvos. Vou repetir, somos batizados por sermos salvos e não para ser salvos. Esta é a pergunta que respondemos, mas ainda temos uma segunda pergunta. Temos aqui aproveitando, né, o gancho da pergunta do nosso irmão, e como se interpreta então o texto de Marcos 15:16, onde Jesus manda pregar e os batizados então serão salvos pelo batismo. Ele coloca essa pergunta complementando a primeira. Eu quero responder que a leitura dos 2 versículos do capítulo 16 de Marcos dizem assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui, em parte do texto, Jesus aconselha o batismo. Obediência a Ele, é o que nós fazemos. Nos batizamos, mas não na expectativa de que o batismo faz parte da nossa salvação, porque no versículo 16 diz apenas: mas quem não crer será condenado. Faz uma exclusão daquele que batiza. Por exemplo, hoje nós pregamos o Evangelho, uma pessoa aceita Cristo como Salvador, e essa pessoa fica presente na igreja, cultuando a Deus conosco. Daqui a 3, 4 meses temos a celebração de um batismo. Só que nesse ínterim, entre a data em que ela aceitou Jesus e a data do batismo, houve-se impasse. Ela aceitou de todo o coração, mas não teve tempo de se batizar porque morreu antes da celebração do batismo. Então a pergunta que se levanta: é salva ou perdida? Dentro do texto que acabamos de ler de Marcos 16, 15 e 16, quem crer, for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui há uma exceção. Não crer, agora ser batizado, e depois vir a falecer e não se batizar por motivos imperiosos, então não se pode negar que a pessoa esteja salva. E como vemos então, o texto que não menciona que quem não for batizado será condenado,
mas aponta que quem não crer é que será condenado. Muito bem, nós estamos aqui no programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe, 3307-4429 é o telefone do Consultando a Bíblia. Faça a sua pergunta, seu pedido de oração, o seu comentário. A irmã Regina Blanco está aqui ao telefone aguardando a sua ligação, 3307-4429. Pastor, qual o significado da palavra tímido citado no texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quando diz: mas quanto aos tímidos e aos abomináveis e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte está no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos, termo aqui usado para designar pessoas inibidas, pessoas que se envergonham de serem conhecidas como cristãs ou evangélicos, pessoas que se preocupam, o que é que vão falar de mim? Por exemplo, na minha família, se eu chegar em casa e disser: olha, agora eu sou crente em Jesus, o que vai dizer minha mãe, meus irmãos? Então, essas pessoas não têm coragem de falar, de se exporem em público, para não se envolverem na crença dos humildes, dos servos de Deus verdadeiros. Aos que entendem, se aceitarem a Cristo Jesus e se assumirem a condição de crente, de homem que está procurando servir a Deus, apegando-se à Bíblia, esta atitude irá prejudicá-lo no seu relacionamento profissional, social ou na sua missão política. Por isso, deixam de confessar publicamente Jesus como Messias, como Salvador, o único e suficiente da sua alma, é o que o texto está analisando aí, fazendo uma relação de pessoas que morrerem na condição que está ali descrito, perdem a oportunidade de entrar no céu, mudando o passado a esquecido. E também na sequência dessa pergunta, aproveitando já essa pergunta, além do sentido que o senhor colocou aqui da palavra, para a palavra tímido, pode ser incluída alguma outra classe de pessoa ainda? Sim, dentro desta palavra específica, os tímidos, e nesta espécie estão também incluídos todos os apóstatas, pessoas que durante o tempo de crentes se enamoram das coisas de fora, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, versículo 1, que o Espírito Santo deixava um aviso solene que nos últimos dias alguns apostatariam da fé. E nós tomamos conhecimento que isso ocorre. Agora, quando apostata da fé, essa pessoa, como diz o texto, vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Se envolvem em práticas ligadas ao ocultismo, feitiçaria e outras colocações impróprias condenadas pela Bíblia. E se desviam da sã doutrina por amarem mais ao mundo, ao seu círculo de amizades, à sua parentela, à sua própria imagem do que Deus é. Aqueles que, devido a tribulações e provações, fraquejaram, negam a Cristo. Estes tais incorrem numa mudança de comportamento que é uma acomodação para ajustar-se às novas situações e o modismo do mundo, motivo pelo qual falham no testemunho de vida, pois abandonam ao Cristo. Aos aqui mencionados, Jesus já tem advertido em Mateus 10, 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Bem clara a passagem que Jesus deixa, Mateus 10, 33. Neste rol,
ou seja, neste relacionamento, estão os crentes acomodados que não atendem ao chamamento de Jesus, que desistem da luta espiritual, deixam-se vencer pelo inimigo. E a propósito, nós temos em Marcos 8, versículos 35 e 36, palavras de Jesus no sentido seguinte: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É uma resposta que deve fazer pensar as pessoas que hoje estão com receio de se colocar como cristãs, uma timidez familiar da própria pessoa, colega, não quer se indispor, então passa por esse episódio que Jesus diz: salvou a sua vida, mas perdeu a sua salvação. Muito bem. Está escrito no Salmo 14, versículo 1, o seguinte: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Como refutar, então, os ateus, aqueles que negam a existência de Deus, pastor? Eu quero responder dizendo o seguinte, que existem apenas dois meios possíveis de se saber que Deus não existe. Primeiro, uma pessoa, para afirmar que Deus não existe, precisaria ter conhecimento absoluto de tudo que está acontecendo em cada ponto do universo. Se tiver pessoa nesse particular, conhecimento absoluto de tudo que está acontecendo em cada ponto do universo. Segundo, estar em todos os lugares simultaneamente. No caso, para atender essa exigência, essa pessoa precisaria ter os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são eles? Onisciência. Precisa saber de tudo, tudo, tudo. Segundo, onipresença. E até podemos acrescentar onipotência. Do contrário, não poderia ter a certeza de que não existe Deus. Então, afirmar que Deus não existe é cometer um erro grave, gravíssimo. E a Bíblia aponta os meios pelos quais podemos ter conhecimento de Deus. Só não os tem porque não lê a Bíblia. Um texto preciosíssimo, Atos 17, versículo 24 a 26. Diz o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo: o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha, não tem uma pessoa que vá se apresentar no dia de juízo e dizer: olha, eu não sabia que tu existias. Eu sempre neguei a tua existência. Não tem de escape,
Por isso usa-se termo para que eles fiquem inexcusáveis. É muito sério. Pastor, o Rodrigo do Guarujá pergunta o seguinte: pastor, o crente pode beber vinho? O vinho da Bíblia é alcoólico ou suco da uva? E uma segunda pergunta: sou dizimista há certo tempo, mas nunca me aconteceu o que está escrito em Malaquias 3,10. Aquelas promessas não dizem a respeito de nós? Diz aqui o Rodrigo do Guarujá para o pastor Natanael Rinaldi. Essa primeira pergunta, Rodrigo Guarujá, sobre beber vinho. Nós queremos dizer, à luz da Bíblia Sagrada, um texto que cita Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, quando ele faz uma consideração muito correta, que às vezes nós andamos procurando a Bíblia para ver se a Bíblia não diz nada, para nós agirmos contrariamente à própria Bíblia. Ele diz aqui no capítulo 6, versículo 12 de 1 Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então aqui está um conselho de equilíbrio espiritual. Porque a Bíblia não diz nada a respeito do vinho? Sim, a Bíblia fala a respeito do vinho e dos problemas que podem surgir em decorrência de bebida alcoólica. Está no capítulo 20, versículo 1 do livro de Provérbios. Consequência de quem bebe vinho e depois vai a um excesso. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então aqui tem uma palavra bíblica que declara: olha, é melhor você se abster de vinho do que você tentar justificar a sua bebida com vinho, porque a palavra de Deus pode estar dizendo que você pode amanhã vir a se tornar pessoa viciada no vinho, e como diz os anônimos, bebedores anônimos, alcoólatras, evite o primeiro gole. Você estará muito seguro. Agora, considerando ainda como meio de conduta de vida para um cristão, nós encontramos aqui no capítulo 5 de Efésios, versículo 18, o apóstolo Paulo dando um conselho muito oportuno. Diz ele assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual dos dois vai escolher? O vinho ou ser cheio do Espírito Santo? Naturalmente, ser cheio do Espírito Santo é uma condição melhor, mais propícia. E mais ainda, uma colocação para concluir esse ponto, é que precisamos considerar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo levanta uma pergunta em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, deixo aqui ao nosso consulente Rodrigo para você decidir em face desses textos bíblicos. A nossa recomendação é que um crente deve ser abstêmio.
e assim ele pode levar melhor a sua vida. Agora nós temos a segunda pergunta, sou dizimista e há certo tempo, mas nunca me aconteceu o que está inserido em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o que diz que trazei o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar bênçãos maiores do que ela. Bom, eu quero dizer ao nosso consulente que você encontra no livro de Gênesis, capítulo 14. Você encontra no capítulo 28 do livro de Gênesis, no primeiro Abraão, no segundo seu filho Jacó, que estavam em situações difíceis e que foram ajudados por Deus. Em decorrência, Abraão ofereceu o dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Essa passagem de Gênesis 14 mostra então que ela é repetida no Novo Testamento. Capítulo 7 do livro de Hebreus, versículo 1 a versículo 3, faz um paralelo entre Abraão como nosso pai na fé e um paralelo entre Melquisedeque como tipo da pessoa de Cristo. Ora, se Melquisedeque tinha um sacerdócio permanente, nós encontramos também no livro de Hebreus 7:24 que o sacerdócio de Cristo é permanente, sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, faça o seu teste, meu prezado ouvinte. Eu, pelo menos, só tenho que agradecer a Deus porque tenho sido abençoado com a contribuição do dízimo. E recomendo a todos que o façam, porque é um meio de nós estarmos ajudando a obra de Deus. Como o apóstolo Paulo chega a dizer, recebi salário de outros para vos servir. Havia a igreja de Corinto, que era uma igreja muito segura na contribuição. Não ajudava o apóstolo. Ele recebia das igrejas da região de Macedônia, vinham trazer-lhe ajuda. Quando não vinham, ele precisava trabalhar. E os pastores que estão na igreja, dedicados exclusivamente ao trabalho da igreja, eles precisam receber salário. É o que diz a Bíblia também em 1 Coríntios capítulo 9. Digno obreiro do seu salário. Então aí está, o dízimo tem a sua utilidade para o trabalho de Deus.